Esse vídeo eu tô gravando especialmente para uma amiga minha, Ana Lúcia. Eu lancei um questionamento no grupo Master Life perguntando se alguém tinha alguma dúvida, alguma dificuldade que eu pudesse ajudar, e a Ana me falou da questão da ansiedade e do medo. Então eu tô gravando esse vídeo para ela, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai servir para muita gente, inclusive para mim. Porque são temas que são recorrentes, né? Sempre eles são recorrentes. E quem que não tem ansiedade, quem que não tem medo? Então, vamos falar só um pouquinho sobre isso e o que a gente pode fazer para melhorar de alguma forma esses sentimentos, né? Fazer com que a nossa vida fique um pouco melhor e que a gente sublime esses sentimentos que não são tão bacanas. Então, vamos lá? Eu gosto muito de uma definição do Neil Donald, que escreveu Conversando com Deus sobre medo. O que ele diz? Ele diz que medo é o pensamento de que não conseguiremos ter algo que achamos que precisamos. Porque quando a gente não precisa, a gente não tem medo. Mas a gente tem medo, sim, de perder aquilo que a gente acha que precisa. A gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de terminar um relacionamento ou de começar um relacionamento, a gente tem medo do não, né? A gente tem quantas pessoas têm medo de receber um não? A gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de sofrer um deboche. E é complicado, né, ter medo. E a ansiedade, ela anda coladinha com medo, porque a ansiedade é o excesso de futuro, né? A ansiedade é o medo do futuro. E o medo é uma emoção que ela é causada em razão de uma expectativa de dor, né? É a nossa mente dizendo que tem algo para acontecer e que a gente não tem como enfrentar. E o medo, ele gera insegurança, gera preocupação, ansiedade. E o medo, gente, ele realmente se origina no pensamento. Se não houvesse pensamento, não teria medo. E o medo é um pensamento ruim. É só uma ideia. E se ele é uma ideia, é claro que ele pode ser mudado, né? Porque a gente tem a liberdade de escolher um outro pensamento. E o medo, ele decorre da falta de autoconfiança. Então, quando a gente está seguro de si, quando a gente tem confiança na nossa capacidade, a gente não tem medo. A gente só tem medo quando a gente realmente duvida que a gente tem capacidade de enfrentar, né, aquele problema. O lado bom do medo é que ele pode nos livrar de alguma coisa ruim, como o medo de uma queda, de um ataque, de um animal, de alguma coisa, né? Mas o lado ruim do medo é que ele limita a nossa vida. E em função dessa ilusão que é o pensamento, porque o medo é uma ilusão, né? E essa percepção errada que a gente tem dessa ideia, né? E a gente fica achando que nós somos fracos, que nós somos menos capazes, muito menos capazes do que a gente realmente é, né? E o grande erro que as pessoas levam, né, para a vida é esperar que o medo passe para tomar uma ação. E, na verdade, o fundamental é a gente perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para conseguir vencer, para conseguir alcançar nossos objetivos. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas também têm dúvidas, elas também têm medo, elas também têm preocupações. A diferença é que elas não ficam paralisadas em razão do medo. Essas pessoas bem-sucedidas, elas agem. Então, a chave do sucesso é a gente aprender a lidar com esse medo e passar a agir. Mesmo com medo, né? Então, assim, não deixar que o medo impeça que a gente tome atitudes. Porque os vencedores, eles não são aqueles que têm medo. Mas vencedor é aquele que sabe ignorar o medo e seguir lutando. E o que a gente vê é que algumas pessoas passam a vida inteira estagnadas sem enfrentar seus medos. E com isso aqui, com esse papo que a gente está tendo, você pode perceber que você tem uma oportunidade de superá-los, né? Porque entre o sonho e a realidade tá ali o medo, a insegurança e muitas vezes a comodidade, né? Então, o que falta é a gente agir mesmo. Então, se você tá agarrado à sua covardia, você vai permanecer confinado aí nesse seu mundinho, que é uma prisão, que a gente sabe que é constituída por você mesmo. Então, seja corajoso, sacrifique, pare de sacrificar a sua vida em razão do medo, né? Prefira ser corajoso, prefira fazer.
é melhor fazer do que se arrepender de não ter feito, né? Então, lembra disso, o medo ele não passa de uma ideia, o medo é um pensamento. Então a gente tem que começar a enfrentar nossos medos e agir com coragem, um diálogo interno amoroso, né? A gente tem que descobrir a melhor forma de falar com a gente mesmo, porque a gente sabe que isso é uma construção dentro da nossa cabeça, né? É melhor a gente começar a substituir o medo pelo otimismo, pela expectativa positiva, né? Substituir a nossa ansiedade pela fé. E não colocar o foco no problema, mas sim nas possibilidades de solução. E eu gostaria de colocar aqui, eu vou colocar um videozinho que assim, muitas pessoas atribuem ao Einstein, mas existem dúvidas. Eu acho que inclusive não foi o Einstein que falou isso, mas esse vídeo ele vai servir, vai ser bem útil para mostrar que na verdade o medo ele é a ausência de coragem e que a ansiedade é a ausência da fé. Então, vou colocar esse videozinho aqui, vou emendar esse vídeo com o meu vídeo e depois eu volto a falar. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Agora que você já viu que o medo não passa de uma ideia, então a gente tem que começar a controlar nossos medos, controlando o que? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Porque se o medo é a ausência de coragem, a gente tem que começar a ser mais corajoso. Então a gente tem que começar realmente a olhar de uma forma mais amigável para os nossos pensamentos, sermos mais otimistas, vermos a vida sobre uma expectativa positiva, não é mesmo? E colocar nosso foco realmente na solução e não no problema. E eu vou te deixar com algumas perguntinhas aqui para que você reflita, né? Se você não tiver coragem de agir em prol dos seus sonhos, quem que vai ter? E quando que você vai começar a agir, né? Agir não com medo, mas agir com coragem, agir com vontade em prol dos seus sonhos. Então, espero que de alguma forma eu tenha acendido uma sementinha aí dentro e um grande abraço.